começando mais um Falha de Cobertura. Cotox do Felipe Luiz quase arrebenta, mas Flamengo passa no sufoco pelo Estudiantes e pelo Corinthians. São Paulo cai para a Liga Deportiva Universitária. Desafios estudantis! Neymar responde a acusações de alcoolismo com emojis tranquilizando a torcida. Pôquer como terapia! Zubeldia ainda não tem tempo de implantar sua filosofia de jogo no Fluminense e o clube acaba vencendo. Deixa o homem atrapalhar! Vitória ouve os apelos do Falha de Cobertura e contrata técnico falso. Boa sorte, Jair Ventura! Sampaoli já implementa sua mentalidade e elenco do Galo racha. Hulk pede pra não ser mais capitão. Vitória sobre o Mirassol. Elenco rachado é a única esperança do Galo. Técnico Ramon Dias estreia pelo Internacional. Acabaram as férias do filho do Ramon Dias. E líder por pontos perdidos não se altera no Brasileirão. É o Sport que perdeu mais 3 contra o Fortaleza. Eu amo a matemática! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Ao meu lado, uma das cabeças pensantes mais inquietas da crônica esportiva brasileira. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Boa noite! Peraí, craque Daniel, eu infelizmente esqueci que ia ter minha vinheta. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, craque Daniel e amigos de casa. Vamos falar não só do Campeonato Brasileiro, mas também de Libertadores da América, Exatamente. Serginho. E vamos até falar um pouco de outros esportes. Com certeza, porque a notícia ela veio até nós. Às vezes a gente não vai até notícia, é a notícia que vem até nós. Hoje temos talvez o roteiro mais longo da história do Fala de Cobertura. Com certeza. Se você está vendo esse programa 1h, talvez valha a pena você repensar a sua vida. E vamos começar falando de um empate em 2-2 com cara de 0-0, Serginho. Quais times? Santos 2, na verdade, Bragantino 2, Santos 2. Lucas Barbosa e Pedro Henrique marcaram pelo Bragantino e Barreal e Lautaro marcaram pelo Santos. E esse foi o gol de Lautaro nesse semestre, Importante. Serginho. Muita festa da torcida do Santos. Agora ele Na família do Lautaro também, com certeza. Ele que tem essa média de 1 gol por semestre, agora é esperar o Paulistão para ele marcar de novo. Com certeza. Agora, o que me preocupou, craque Daniel, foi o atleta algeriano, o atleta de nome Bilal, craque Daniel. Embora parece que a família dele prefere que a gente chame ele de Billy. Parece que se pronuncia Billy entre a família dele. Segundo o comentarista Grafite, esse Billy, ele estava disponível no mercado em setembro, craque Daniel. Agora, Um jogador disponível em setembro? exatamente. Ele tá Depois disponível depois de tantas janelas, o ano inteiro para contratar ele estava disponível. 25ª rodada agora foi contratado, o campeonato está acabando. Mas isso é aquele jogador, Serginho, quem joga pelada conhece muito bem esse tipo de jogador, que é um jogador que chega novo numa pelada, tem uma energia que não inspira muita confiança para você botar ele no seu time, chega de mocassim para jogar. É complicado. Tem realmente uma estética que não traz a credibilidade futebolística, ele acaba ficando por último, Serginho. E vai jogar, vai, mas no final da pelada. De repente, às vezes, na segunda, terceira de fora. Exatamente. Pois é, entendeu? E o atleta Billy, ele chegou no Santos agora. E a minha impressão é que Billy não conhece os companheiros, não conhece o clube do Santos, não conhece a cidade de Santos, não tem amigos na cidade de Santos. Pode ser até que esteja sem comunicação com a família. Entendeu? E o passaporte apreendido pelo pai do Neymar. Ou seja, eu Focado. Ou seja, focado, tá focado. Tá certo. Essa é a forma certa de receber um atleta num novo clube. Agora, a boa sorte, né, ao Billy, nesse novo desafio, nessa nova empreitada futebolística, mas a ausência evidente da noite, que a gente sempre tem que falar aqui, foi a contratação de desfalque internacional Neymar. Uma contratação de desfalque do Campeonato Brasileiro, com certeza absoluta. E uma pena, né? Porque esse era um jogo perfeito, ideal para o Neymar forçar um terceiro cartão amarelo. Um jogo intenso, um jogo brigado do jeito que ele gosta, Serginho. Para forçar aquele cartão. Agora, segundo as notícias falsas aí que saíram essa semana... Sempre bom estar atento, informado. Exatamente. A gente acabou entendendo por que Neymar ficou fora desse jogo, Daniel. Com o suposto vício dele em uísque e energético, o Neymar jogar contra um clube que é o energético, que é o Clube Energético Bragantino, Red Bull, eu acho que seria algo muito complicado para alguém que poderia até, craque Daniel,
está escravizado pelo vício. E uma pessoa nessa situação, ela não rende. Ainda mais nesse ambiente. Cheio de possibilidade dele ali na mochila ali do massagista e pegar um Red Bull. Mas a gente sabe, Serginho, que o Neymar, muitas vezes a imprensa fica debatendo sobre o que é verdade e o que é mentira em relação ao Neymar, e ele se comunica através das publicidades. A gente sabe que esse é o canal de comunicação dele, então a gente tem que estar atento. Então, possivelmente, esse escândalo aí envolvendo o Neymar e os uísques com energéticos talvez seja uma ação comercial do projeto de SAF do pai do Neymar para o Santos, se espelhando no próprio Red Bull Bragantino, ou seja, transformar o Santos no Monster Johnny Walker Santos, Serginho. Com certeza. Olha o potencial comercial dessa SAF. Enorme. E aí eu quero ver criticar o Neymar por estar simplesmente endossando a marca do clube. Não, e o Neymar, os críticos vão ter que se calar. vão ter que se calar, com certeza. E o Neymar, ele alegou ainda que ele não precisa comparecer ao clube para sua fisioterapia. Que ele foi criticado por isso. Porque o Neymar, ele possui todos os equipamentos de fisioterapia em casa. E ele pode fazer sua recuperação na sala de estar jogando um videogame. Inclusive, a tendência é até que a volta aos gramados do Neymar se dê em casa também, com o Santos mandando seus jogos ali no jardim da propriedade do atleta em Mangaratiba, que tem uma capacidade e um conforto muito maior que a Vila Belmiro, a gente sabe disso. E um gramado melhor também. E tem até um lago assoreado lá, um riacho ilegal, tem toda uma fauna que foi completamente destruída para fazer um jardim belíssimo, Serginho. A torcida do Santos merece desfrutar disso também. Com certeza. Mas o grande Até problema... porque não só o meio ambiente, como todos nós pagamos por isso. Mas o grande problema, na minha opinião, do home office do Neymar é que se um outro jogador do Santos se lesiona em campo, Serginho, toda a junta médica do clube já está na casa do Neymar. Então tem que ver qual é o profissional que nesse momento está atendendo o resto do time. Pode ser que seja um roupeiro que tem um conhecimento ali no máximo para trocar uma caneleira. E aí o jogador, como a concussão cerebral, como aconteceu com o goleiro Brazão, tem que ser tratado apenas ali com uma troca de caneleira e ainda ouvir do roupeiro pode voltar, tá tranquilo. Complicado. Mas também saiu na imprensa, dito especializada aí, que o Neymar em casa, ele está priorizando a equipe médica particular dele. Então, eu acho que a junta médica do Santos, aí que tá na casa do Neymar, parece que está retida lá, deve estar sendo usada para fazer outra coisa, né? Porque cuidar do Neymar, ele já tem o pessoal que cuida dele. Então, de repente, a equipe médica que está lá, está cuidando ali de uma bursite, mas no ombro do parça dele, Gil Cebola. Porque essa bursite dele ali pode ser que seja realmente permanentemente inflamada, porque ele tem que responder as mensagens do Neymar em tempo real quase o tempo todo, Sérgio. É muito foguinho que ele tem que mandar no Instagram ali, isso aí às vezes dá uma lesão. Mas também, se não for isso, se não estiver tratando a bursite ali, o Gil Cebola, essa equipe pode estar tendo que descer para pegar uma entrega de iFood, porque a casa dele é grande. Às vezes dá banho no cachorro, ou até mesmo fazer um drink. Que até no caso do Neymar, é basicamente você misturar uísque com energético. Quer dizer, nem exige tanto conhecimento médico assim, nem de barman. Você só precisa de uma colher, ou até mesmo de um graveto, o que tiver na mão ali, porque é só balançar. Você mexe seus drinks com um graveto, Serginho? Eu tenho oportunidade de beber, sim. Tá, outra notícia impactante desse jogo é que o Santos entrou com um uniforme, Serginho, não sei se você acompanhou essa ação belíssima. O Santos entrou com um uniforme que fazia menção à doação de órgãos. Belíssima então, campanha. Tinha uma grande cicatriz no lugar do patrocinador 7K-Bet. É uma forma também de lembrar, gentilmente, aos apostadores que a venda de órgãos também pode ser uma interessante fonte de renda. Então, ficar com dívida não é mais desculpa. E Papai do Céu nos deu 2 rins justamente para isso, para você usar numa situação de desespero financeiro. É realmente uma ação bem legal aí, tem o apoio do Falha de Cobertura, essa ação muito bem pensada, mas o problema é que o contrato do Neymar garante ao atleta 75% de todas as ações publicitárias do Santos. Então, 75% dos órgãos doados durante essa linda campanha de solidariedade serão destinados ao atleta Neymar! Com certeza, Daniel. E até porque, assim, só por alto, fora o tornozelo e um pedaço do joelho ali, Neymar deve estar precisando também de um fígado e com certeza de alguns rins. Acho que 2 só, acho que também não dá conta, Daniel. Porque todo mundo sabe que você filtrar 250 gramas de taurina por dia não é para qualquer um. O que é taurina? É a marca do energético lá que patrocina o Neymar? Não, Daniel, eu apurei que a taurina ela é uma substância presente em quantidades extremamente insalubres em todos os energéticos. Inclusive,
quando um jogador do Bragantino, você sabe disso, quando um jogador do Bragantino cai e ele pede atendimento médico, o massagista joga um spray de Red Bull na perna dele. O antidoping do clube, toda vez que os jogadores do clube são submetidos ao antidoping, tem levantado preocupações porque tem demorado muito mais do que o normal, Serginho. Porque a urina dos atletas está derretendo aquele copinho do xixi do potencial drogado. Então, eles têm que urinar diretamente na máquina de análise lá do laboratório ou diretamente no técnico responsável pelo exame, o que pode ser uma situação delicada, não é todo profissional que aprecia esse tipo de prática. Eu posso trazer uma notícia, né? Pode trazer uma notícia, Serginho. A gente está fazendo isso aqui o tempo inteiro. Durante essa semana, a equipe Red Bull construiu, não sei se você ficou sabendo, uma rampa gigante de skate na lateral de um prédio, Cactanel. Eu fiquei com medo ali de ser alguma ação de marketing, né, pela queda de rendimento do time da Red Bull no Brasileirão, para poder alertar ali os dirigentes, mas não, era apenas um skatista realizando mais um sonho de ficar descendo as coisas. O sonho de ficar descendo as coisas, Serginho, o sonho de ser arremessado, né, mas nesse caso específico, de cima de um prédio para vender energético, tem que ser respeitado. É um sonho muito bonito e do ponto de vista da marca, você desapropriar diversos moradores de seus apartamentos para arremessar um skatista idoso do alto de um prédio foi uma das maiores ações de marketing esportivo já realizadas esse ano. Parabéns a todos da empresa e da agência de publicidade responsável. Que ação, Serginho? Não, foi uma ação belíssima. Eu só fiquei com medo, Cactanel, do idoso arremessado. Até é importante te falar isso, porque a partir dos 25 anos, pro skate, você já é idoso. Mas a minha preocupação maior, não foi essa, minha preocupação maior foi o Mineirinho ser uma nova contratação do Bragantino. Mas parece que o Mineirinho não pode jogar futebol profissional, tá, Serginho? Tem essa informação aí, porque a Conmebol proibiu terminantemente atletas de boné dentro dos campos de futebol na América do Sul. Boné pra trás, então, nem pensar. O uso do boné é um dos maiores combates hoje da Conmebol, uma das maiores bandeiras aí que a Conmebol tem levantado o combate ao uso desse acessório. Vem em primeiro lugar e em quinto lugar vem o racismo. Agora, quando eu acompanhei essa ação aí da Red Bull, eu fiquei esperando, sinceramente, que ia rolar uma manobra, Cactanel, alguma coisa doida, mas o skatista Mineirinho só desceu, direto, reto assim. E depois ele colidiu contra o muro de espuma. E aí, Cactanel, com todo o respeito às ações de marketing, eu acho que o Mineirinho não precisava correr esse risco. Porque se tivesse colocado ali um saco de batata em cima de um skate e largado, o saco de batata ia descer igual. Exatamente igual. Eu acho que no entanto, apesar da ideia do saco de batata ser uma ideia excelente que você está trazendo aqui para o nosso programa, eu acho que não seria legal para a imagem de um esporte que já foi muito estigmatizado que o recorde mundial de descida de prédio ficasse com um saco de batata. Você não tem nem como colocar uma medalha num saco de batata. Serginho, esse jogo foi colocado para as 11 horas da manhã na tentativa desesperada de fazer o Mano Menezes não comparecer à partida para orientar a equipe, mas não deu certo. Lá estava ele na beira do campo, orientando os atletas do Grêmio para desespero da torcida tricolor. Mas não podemos aí, pelo menos, né, acusar a diretoria do Grêmio de não se mexer, de não tentar, pelo menos, esconder os jogos do Grêmio desse treinador de qualquer maneira. Mas a diretoria está tentando de tudo. Até botou o Grêmio para jogar, não sei se você reparou, o uniforme de outra equipe. Mas parece que nesse Grêmio nada dá certo, porque o time venceu o craque Daniel. E se é mais uma vitória do Mano Menezes, é mais Mano Menezes no Grêmio. A torcida realmente está desesperada. E outra notícia triste é que o atleta William contundiu o metatarso e não joga mais esse ano. Agora pro atleta é repouso e ficar em casa dando piscadinha para a câmera do celular. Juventude 1, Internacional 1. Estreia de Ramon Dias, Daniel. Técnico Ramon Dias pelo Internacional. Mas o que preocupa, e preocupa principalmente o torcedor do Inter, é o seguinte. O Ramon Dias, ele é um profissional que ele só trabalha no Brasil para tirar times da zona do rebaixamento, como fez com o Vasco ali e com o Corinthians. Ele só que o Inter está no 15º lugar, ele está tranquilo. No tão sonhado meio de tabela. Exatamente, então o perigo é que o Ramon vai precisar botar o clube Inter na zona de rebaixamento para aí sim começar uma campanha de recuperação. E aí a minha pergunta é, tem tempo para isso? Ramon e Ramonzinho vão ter trabalho. Mas é arriscado, porque eles podem não conseguir. Mas já começaram bem, empatando com o Juventude, que é um time difícil de você não derrotar.
mas poderia ser melhor. Com esse objetivo aí, Serginho, que você traçou, né? Você trouxe que seria o objetivo do Ramon e do Ramonzinho, pelo menos fora de casa o Inter vai precisar de derrotas. Aí tem time pra isso. Fluminense 2, Botafogo 0. Fluminense venceu bem um clássico contra um adversário complicado, mas na hora que o Zubeldia começar a implantar mesmo a mentalidade dele no clube, vai ficar bem mais difícil para o Fluminense, Serginho. No segundo gol do Fluminense, não sei se você reparou, o técnico Zubeldia, ele se jogou no chão, em posição fetal, puxando os próprios cabelos ali, desesperado, mostrando o quão desesperadamente ele precisa desse emprego. Deu pra ver. Não, ou então ele poderia também estar se lamentando aí, percebendo, meu Deus do céu, eu vou ter muito trabalho para estragar esse time. Ou as duas coisas. E uma pena, né, que a Copa do Brasil agora ficou para depois do Brasileirão, só em dezembro. Essa mudança, né, de tabela foi muito prejudicial ao Fluminense. O clube contava com um pouco tempo de trabalho para o Zubeldia treinar a equipe. Mas de repente, até se fosse esses jogos quarta e domingo, ele poderia não treinar ideal. nunca. Isso é crucial para o trabalho do Zubeldia. Quanto menos ele tiver tempo para treinar o Fluminense, melhor para o Fluminense. Precisa poupar. Mas agora o Fluminense vai jogar, fica focado só no brasileiro, vai treinar bastante. E eu temo pelo destino do clube, Serginho. A esperança do Fluminense é que até novembro o time já esteja rendendo bem, novamente com o Zubeldia demitido. Dá tempo. E o Zubeldia assumiu a equipe do Fluminense, é sempre bom lembrar, depois da demissão repentina, a demissão maluca, Serginho, uma demissão maluca do Demissão Renato do nada. Gaúcho, do nada, no meio de uma coletiva, ele pediu demissão, o que, na minha opinião, foi um mal-entendido, Serginho. Com certeza, ele pediu demissão depois de uma derrota, mas ele já vinha perdendo. Ele não queria mais responder, Serginho, ele queria ouvir respostas. Talvez tenha faltado aí um conhecimento básico para o Renato Gaúcho de como funciona uma entrevista coletiva, o mesmo conceito de entrevista. E aí, todo esse problema. De repente, se a diretoria do Fluminense mudasse a forma da coletiva, onde o treinador pergunta e os jornalistas respondem, né? De repente, o Renato fica sentado ali no banquinho e vários jornalistas ali em cima na mesa, onde ficam os patrocínios, de repente ele topava ficar. Ele perguntando para os jornalistas por que o Fluminense jogou daquele jeito, por que o quem Fluminense queria perdeu, escalar, exatamente. quem que deveria ter jogado. Pode ser Faltou uma ideia essa legal, mas eu acho que ele até... Faltou essa sensibilidade. Serginho, você tá fazendo gato aqui no estúdio, Serginho? Você tá desviando um pouquinho? Mas aparentemente não deu muito certo. Acho que aí tem que ser uma mudança coletiva de pensamento para o Renato conseguir implementar essa revolução que ele tentou trazer. Mas o problema aí, Daniel, eu acho que também não foi só isso. Porque o Renato, nesse rompante dele aí de despedida, ele ficou o tempo todo rivalizando com, aí tem que até abrir aspas, pessoas na internet. Então, a não ser que ele busque um clube num local inóspito, palavra nova, que significa um lugar sem nada, sem acesso à internet, eu não sei se ele vai encontrar a paz de espírito que ele tanto busca. Então, o engraçado é que poucos meses atrás, o Renato estava de lua de mel com a imprensa, Serginho, com a torcida. Porque o Fluminense era apontado como, o Fluminense do Renato, né? Era apontado como o quarto melhor time do planeta. Só não foi divulgado que planeta é esse, talvez seja um outro planeta, um planeta inóspito, Serginho, onde o futebol ainda não esteja totalmente estabelecido e não tenha internet. Eu tenho uma notícia triste. A gente tem espaço para uma notícia triste? A gente tem até vinheta para notícia triste, Serginho. Notícia triste! A notícia triste é sobre o atleta ex-Vasco e ex-Botafogo, Rodrigo Pimpão, craque Daniel. E a notícia triste é a seguinte, abre aspas, Rodrigo Pimpão volta às origens e redescobre amor pelo tênis de mesa, fecha aspas. Complicado. Então, a gente sempre fica triste quando um atleta tem que recorrer ao tênis de mesa para permanecer no esporte. E o que me chamou a atenção... Me entristece muito. Tristemente, nessa manchete triste, é a expressão volta às origens, ou seja, durante toda a carreira ele era um jogador de tênis de mesa improvisado no futebol. O que explica muita coisa sobre a trajetória desse rapaz. Comentarista de comentário. Esse primeiro comentário que eu estou trazendo, o rapaz, ele mandou em todos os canais possíveis de comunicação com a gente. Perseguindo a gente, Serginho. Exatamente.
querendo passar essa mensagem de qualquer maneira. E é uma mensagem importante. Uma mensagem importante. Vou ler aqui. Abre aspas. Estamos fartos, e ele botou isso escrito grande, com letra grande. Estamos fartos da mídia do eixo menosprezar o time do Cruzeiro, sempre o chamando de Supermercados Cruzeiro, sendo que todos sabem que a rede já conta com vários hipermercados. Respeitem a história do Hipermercados Cruzeiro Esporte Clube. Fecha aspas, assinado Daniel Cunha. Serginho, o Cruzeiro realmente cresceu muito, tem que respeitar. A gente, sempre que a gente erra aqui, e a gente erra demais, a gente erra muito, a gente erra diariamente, Serginho, nesse programa. Com certeza. Nós somos humanos. E sempre somos extremamente humanos, e sempre somos duramente repreendidos pela nossa audiência, que é uma audiência extremamente criteriosa, raivosa, qualificada, emotiva e emocionalmente instável. Com então, certeza. estamos sempre sendo bombardeados aí pelas pessoas desequilibradas que acompanham esse programa. E o Hipermercados Cruzeiro, a verdade é essa, cresceu muito, tem realmente que respeitar. O Cruzeiro hoje é o clube com a maior seção de congelados e laticínios do Brasil. E isso não é pouca coisa. Vasco 2, Hipermercados Cruzeiro 0. Olha, Daniel, se o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, que se joga com banco de reservas, todo mundo está sempre falando isso, talvez hoje, me arrisco a dizer, o Vasco tenha o maior elenco de reservas do Brasil, craque Daniel. Não tá indo bem à toa, porque o Vasco tá indo muito bem. A sequência de jogos agora... Duas vitórias seguidas, Exatamente. 7 jogos sem perder, Serginho. O Vasco que era ridicularizado há um tempo atrás. O segundo gol do Vasco, por exemplo, nesse jogo agora contra o Hipermercados Cruzeiro, foi feito pelo atleta Paulo Henrique, o atleta que tinha o número da camisa 96, craque Daniel. O quão reserva esse atleta é? São números que impressionam a gente. São números que fascinam, Serginho. Fascinam. São números que fascinam. O Vasco está muito perto de inaugurar a camisa de 3 dígitos, Serginho. De tantos reservas que o clube contratou esse ano. Provavelmente o reserva desse rapaz aí com a 96 deve ser uma criança no Sub-12 que usa o número 127. Aonde vai parar essa loucura, Os Serginho? números são infinitos. Não, os números não são infinitos, Serginho. Os números não são infinitos. Vai ter uma hora que vai ter que ter um número que... alguém vai ter que definir que é o último número que existe. Porque o Vasco, ele é o único time que leva essa máxima de ter banco de reservas ao extremo. Porque ele joga com reservas 100% do campeonato. A gente vem falando isso aqui. Inclusive, nós fomos os primeiros, como sempre, a trazer isso aqui. Então, essa sequência de bons resultados não é um mero acaso, vascaíno. Isso se chama elenco. E você tem que defender isso. E durante a semana, além dessa... teve essa vitória contra o Cruzeiro, e durante a semana o Vasco também venceu. O Vasco e o Bahia jogaram um jogo isolado numa quarta-feira, só que aí tem uma coisa. Eu não tô querendo questionar a boa fase do Vasco, mas esse jogo isolado numa quarta-feira perdida, numa quarta-feira de Libertadores, sem avisar ninguém, tem que ver se esse jogo realmente estava marcado, Tava na tabela. estava valendo, estava na tabela, ou se o Vasco e o Bahia simplesmente inventaram essa partida para ver se somam alguns pontos. A CBF a gente sabe que é uma bagunça, então se o Vasco chega lá e diz que venceu o Bahia, a CBF computa 3 pontos, nem pergunta nada, Sérgio. Com certeza. E tem outra coisa sobre esse jogo, secreto aí. Mais uma nova camisa do Vasco. Todo jogo o Vasco tá lançando camisa nova. Então, eu até vou pedir para você aqui, Cartanel. Talvez eu tenha pro vascaíno que fazer uma super reportagem sobre isso. Porque o presidente harmonizado, o Pedrinho, eu acho que ele já pode estar percebendo que o futebol, né, não é sozinho uma coisa que movimente o clube. E ele também está fazendo ali... traga retorno financeiro. Exatamente. São muitos reservas para pagar salário. Falou que tem 96 reservas. Ah, o cara ganha 5 mil reais, mas você tem 10 mil jogadores. Vai custar do mesmo jeito. Então o Vasco, como você tem muitas camisas, já é a visão do presidente Pedrinho, transformar o Vasco numa confecção de roupas. E eu entendo... de camisa. Expertise para fazer camisas em série, em quantidades industriais, eles têm. Eles têm. Número eles têm, jogador. Jogadores têm. Nome de jogadores têm. E eu entendo do tema de camisas, sou um pesquisador. E eu posso dizer, tá certo, Vasco!
As camisas estão lindíssimas, cara. O Vasco já homenageou com suas camisas todas as classes profissionais e as datas comemorativas possíveis, né? Tem camisa do Vasco em homenagem ao dia do profissional da contabilidade, ao dia do samurai, que é um dia importantíssimo, ao dia do hemofílico, e o próprio clube do Vasco da Gama já é uma belíssima homenagem aos colonizadores do nosso Brasil, que merecem esse reconhecimento pelo grande trabalho que desempenharam aqui de destruição da cultura nativa. O Vasco é o clube da homenagem. E isso tem que ser reconhecido. Com certeza. Outra boa notícia é que o Diniz saiu xingando muito após a vitória de ontem contra o Hipermercados Cruzeiro. A gente sabe que essa é a única maneira que ele conhece de expressar os sentimentos dele. Tem que se expressar. Exatamente, até mesmo na alegria. Então a gente fica muito feliz por ele. E são 2 vitórias seguidas do Vasco, né, Serginho? Como a gente falou, então não é pouca coisa. Depois do jogo contra o Cruzeiro, que foi a segunda dessa sequência de vitórias, o Diniz deve ter chegado em casa já xingando a esposa, ameaçando os filhos, cuspindo na comida. Deve ter sido uma verdadeira festa. Com certeza. Bahia 1, Palmeiras 0. Agora, mesmo com o triunfo, Daniel, desse jogo, Bahia 1, ele perdeu pro Vasco, mas ontem o Bahia ganhou do Palmeiras. Agora, o Bahia, mesmo ganhando, ele foi criticado por perder muitas chances de gol durante a partida, principalmente ali no primeiro tempo. Agora, o que as pessoas não entendem... É injusta essa crítica. Exatamente, com certeza. E às vezes aqui a gente tem que falar porque o torcedor baiano, ele fica refém dessas narrativas aí que a imprensa especializada faz, e às vezes isso quer rebaixar esse elenco do Bahia. As pessoas não entendem que os times do Rogério Ceni valoriza demais a posse de bola, a troca de passe. Ele, inclusive, falou isso na entrevista, que ele deu uma criticada no Abel. Só entende que não quer. Exatamente. Então, o time não é que o time perde gols. O time se recusa a fazer gol, porque ele sabe que se ele fizer um gol, a posse de bola vai ser do Palmeiras. O gol, Serginho, é um problema para a posse de bola. Quando você faz o gol, você dá a bola para o adversário e o time não quer isso. O time do Rogério Ceni não quer isso. Não quer. A todo custo. Não quer. Ele quer envolver o adversário. Então ele troca a bola, ele chega cara a cara no gol, toca pra trás, né? No máximo chuta em cima de um jogador da defesa, pra pelo menos conseguir o escanteio. Que o escanteio, sim, ainda é uma posse de bola do clube. Hoje, no futebol da posse de bola, um escanteio vale mais que um gol, você não tem dúvida nenhuma. Com certeza. O próprio São Paulo, a gente vai falar sobre isso, nesse último jogo, ele fez mais de 16 escanteios. Um show de escanteios. Exatamente. Um verdadeiro show. Tanto que o próprio Bahia, com esses escanteios aí, o que o Bahia faz? Ele bate curto e vem voltando a bola até o goleiro. Mas infelizmente quem desobedeceu não só essa estratégia do Rogério Ceni, mas todos os limites, não só do futebol, mas também dos limites da alegria, isso foi preocupante, foi o atleta Ademir, que entrou no segundo tempo e foi o autor do gol do Bahia, dando a posse de bola pro Palmeiras, e ele comemorou bicando a bola para longe, tirando a camisa, jogando a camisa fora de qualquer jeito, longe da lixeira. Depois deu tiros imaginários em direção ao mascote do próprio time e, seminu, dançou uma dança extremamente sensual e terminou apontando para os céus, agradecendo uma dádiva divina. Perigoso, uma comemoração tão ousada e ao mesmo tempo tão confusa, que perigoso ele ser o primeiro atleta da história do futebol a ser banido do esporte por causa da comemoração. Ou seja, uma comemoração perigosíssima e ousada demais. Eu acho que ele tinha que pegar um pouco mais leve. Mas aí e é só um gol, né? Também, calma aí também, né? Não, mas foi uma comemoração importante. Foi uma comemoração importante, uma comemoração da paz, uma comemoração para todos os credos, gostos e fetiches. Destaque! Meu destaque, Serginho, de Fetiche, Bahia... uma palavra nova. Meu destaque para Bahia e Palmeiras é o atleta Everton Ribeiro, pelo seguinte, Serginho, chamou muita atenção o cabelo do Everton Ribeiro, que tá muito volumoso. Por muito, eu quero dizer volumoso demais, mas assim, não demais, que bom, não. Além da conta. Fim demais. Demais, tá ficando perigoso para ele até em termos de volume capilar. Eu fiquei assim preocupadíssimo e chocado com essa visão. Cabelo chupa sangue. Exatamente, precisa o corpo dele para alimentar esse cabelo. Vitamina B. Praticamente o corpo fica todo em função disso. E ele pode não conseguir desempenhar o futebol dele com o potencial que ele tem. Parece que ele fez 3 implantes, Sérgio, um em cima do outro. Então alguém tem que parar essa ânsia, essa sede por implantes do atleta Everton Ribeiro. Você vê que os atletas do Bahia nem tocam a bola para ele mais. E aí ele tá com tanto cabelo, Daniel, que ele inclusive tá com dificuldade de pentear. Talvez até ele tenha que raspar a cabeça. E aí o que vai acontecer? Todo o investimento em pregar fio a fio na cabeça
vai ser desperdiçado. Agora, meu destaque, craque Daniel, para essa partida, não foi ninguém. Foi a nova Casa de Apostas Arena Fonte Nova, que traz uma arquitetura diferente, craque Daniel, para estádio, onde atrás de um dos gols, onde deveria normalmente ter uma arquibancada, Para as não pessoas tem. verem os gols? Exatamente, não tem. E sim uma área kids, craque Daniel, que fica assim afastada com os brinquedos. E se fosse para as crianças verem os gols, até faria sentido, mas as crianças não estão nem aí pro jogo, Serginho. Elas ficam ocupadas demais, correndo, gritando de um lado para o outro, batendo cabeça uma na outra. Porque a criança ela não precisa de um esporte com regras para se divertir como adulto. A criança é caos, é selvageria. E talvez sendo Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pode ser que as crianças nem sejam permitidas entrar, craque. Libertadores! E o Palmeiras passou bem, né, para a semifinal, mas para o torcedor do Palmeiras, que não estava fazendo festa nem no Allianz e nem nas ruas, aquele torcedor que gosta de ir para o estádio para passar raiva, talvez seja importante ele saber que dia 25 de outubro, no Allianz Parque, tem show do grupo Guns N' Roses. Só me preocupa aí o rendimento do Axl Rose no gramado sintético. Serginho, não sei se ele vai reagir bem. Do lado do River, me chamou a atenção dessa partida o atleta Borja, que antes de entrar em campo, ele se ajoelhou com as mãos para os céus e se desculpou antecipadamente pela sua péssima atuação. Impressionante a maturidade que alcançou esse atleta Borja, que agora ele já sabe que vai jogar mal. E aí você se ele desculpar depois, quando você tá cansado, com a cabeça quente, né? Já desculpa antes. Desculpa antes. Aí já fica uma relação bem resolvida com o torcedor do clube pelo qual ele atua. E o Borja realmente perdeu alguns gols, né? Como ele já se desculpou antecipadamente, mas o Palmeiras tem Vitor Roque. E Vitor Roque perdendo gol é muito mais mortal. O River sabia que não podia deixar esse rapaz fazer o que ele faz de melhor, que é perder gols, mas os argentinos acabaram dando bobeira, deixaram o Vitor Roque perder cara a cara e aí ele não perdoa. Perdeu o gol e gerou o gol do Palmeiras no próprio Vitor Roque. O Vitor Roque, ele perde gols, né? O que eu não vi, grande centroavante do mundo perder, hein? Mas ele agora tem uma coisa. Aí ele comemorou o gol fazendo um negócio, um tigrinho. Aí o outro jogador vai e faz uma comemoração que parece uma máscara maluca. E eu fico assistindo, me perguntando o que aconteceu com a simples comemoração, que é só um jogador correndo, gritando, desesperado, colapsando emocionalmente, numa catarse de palavrões, sinais obscenos, balançando a genitália, mandando todo mundo calar a boca, celebrando o nascimento de um filho fora do casamento, xingando pessoas que não acreditaram no seu potencial no passado, depredando as placas de publicidade do estádio. Isso era a alegria do futebol, era a alegria do gol, Sérgio, não tem mais. Agora é aqui, o gol fica frio, a comemoração fica fria. Eles ficam fazendo letra, cara. Com a mão. Ali, fazendo letras de como, ensinando as pessoas como escrevem o nome da pessoa que fez o gol. Eu sei quem fez o gol, eu tô assistindo o jogo, aparece escrito. E o rapaz lá do Fluminense, o Cano, ele faz isso aqui. Que não é C, cara. O nome dele não é Lano. Então, um erro aí do atleta Cano. Agora, quando o Palmeiras virou o jogo, porque o Palmeiras começou tomando de 1-0. Quando o Palmeiras fez 2-1, ali já tinha ficado difícil pro River, porque o Palmeiras tinha ganho de 2-1 lá, então no agregado estava difícil. Mas quando o atleta do Palmeiras, Andrés Pereira, foi substituído, aí as esperanças de um gol salvador do River foram enterradas. Até o próprio técnico Galhardo já... Ele se desesperou. Quando ele viu que não tinha mais o Andrés do outro lado, ele se desesperou e pela primeira vez eu vi o técnico do River, Galhardo, se desesperar, porque ele normalmente é muito tranquilo. Mas a possibilidade dele ser demitido do River e acabar treinando o Grêmio daqui a 2 semanas... Isso pegou muito forte nele. Pegou. Agora, quem me encantou, mesmo com a eliminação, foi o atleta argentino do River, o rapaz chamado Acunha. Você não precisa falar, não é chinês, Serginho. Acunha. Mas é porque tem um N e em cima do N tem um tio, cara. É Acunman. Acunman. Uhum. Foi o argentino Acunman, que eu tive uma boa impressão dele, porque ele foi expulso 2 vezes, cara. Não sei se você reparou nisso. E segundo, que mesmo perdendo, ele foi muito leal e teve o cuidado de dar cabeçada apenas aos jogadores que estavam no banco do Palmeiras. Ele não quis envolver o pessoal que estava no gramado. Você não vai querer... Ele não quis misturar. Você não vai querer ter um favorecimento porque você machucou alguém do outro time, ou o jogador teve que sair de campo. Então, quando ele queria dar a cabeçadinha dele, ele ia lá no banco do Palmeiras e acertava um jogador do banco. Qualquer, que a gente não sabe nem quem é. Que aí não atrapalha o adversário. E eu achei legal também, porque foi uma possibilidade que se abriu, ou seja, além do fair play excepcional desse atleta, uma possibilidade da gente ter ali
uma briga entre os reservas dos dois times acontecendo paralelamente durante o jogo, Serginho. E aí o Allianz Parque poderia se transformar numa arena poliesportiva com várias competições ao mesmo tempo. Mas não aproveitou essa oportunidade. É porque quem pede o fim das brigas do futebol não entende nada de entretenimento moderno. A prova disso aí foi essa luta que teve agora também no final de semana, Vanderlei Silva contra o Popó Freitas. Excelente luta. Que terminou em uma grande festa coletiva. Vanderlei e Popó foi só ali uma preliminar para a verdadeira luta da noite ali, uma grande luta que foi uma pancadaria generalizada entre os amigos do Vanderlei contra os amigos do Popó. Todo mundo podendo bater, todo mundo podendo apanhar e todo mundo ficou feliz. Não, Serginho, e aí, foi uma selvageria em evento amistoso que eu não via desde a partida do showball, em que o ex-jogador Viola, trajando uma bandana do Guns N' Roses, deu uma cabeçada no árbitro Newton José Romero. E aí, essa luta trouxe de volta o evento amistoso de pancadaria. Com certeza, a luta teve, inclusive, uma grande repercussão na imprensa. E não é porque é um evento amistoso, Serginho, que você não vai dar um soco em alguém, mesmo de costas. Pode dar, tem que dar. Isso faz a alegria de todos que estão ali. Agora, a luta teve grande repercussão na imprensa, e com certeza a marca ficou muito feliz, porque só se falou disso, e rapidamente chegou a notícia, com imagens, porque todo mundo filmou, então em algum momento teve esse ângulo ali do celular, de que o Vanderlei foi nocauteado pelo filho do Popó, entendeu? Que estava disfarçado de garçom. Então muitos criticam assim, o Vanderlei, ele é um lutador profissional e ele foi a nocaute com um soco de um garçom. Mas é porque o filho do Popó estava fantasiado de garçom, o Vanderlei achou, sei lá, que ele estava chegando ali com um rodízio de sushi. E esse acabou recebendo um soco da cara. Ninguém espera um soco de um garçom. Parece que ele acabou 2 horas depois acordando no hospital perguntando pelo temaki que ele tinha pedido e não chegou em hora nenhuma, Serginho. E ainda teve mais esse aborrecimento. Mas não é porque uma pessoa está desmaiada no chão, ali voltando aí o que aconteceu no ringue, não é que porque tem uma pessoa desmaiada no chão, que precisa visivelmente ser hospitalizada urgentemente, que as pessoas têm que parar de brigar. Então fiquei feliz que todo mundo continuou essa grande manifestação esportiva, mesmo com a pessoa ali totalmente desacordada. E eu fiquei feliz também que eles aperfeiçoaram essa regra aí do MMA. O futebol, eu acho que também tem muito que aprender com a briga generalizada do esporte luta. Porque você imagina se a gente tivesse jogos que não parasse quando o atleta tivesse tomado uma cotovelada e desmaiasse ali em campo. A partida podia continuar, mesmo com atendimento médico, acho que seria muito mais interessante, muito mais dinâmico. E não teria cera também. E eu vi muita gente tentando criticar o que aconteceu depois dessa luta, dizendo que o Popó deveria ter feito as pazes com o Vanderlei Silva no final. Pelo menos isso. Mas o problema é que, como que você vai fazer as pazes com uma pessoa que está desmaiada, estatelada no chão? É muito difícil, Serginho. A pessoa tende a não engajar. Ela não estende a mão para você. Na sua manifestação de paz. Ela pode até acabar apanhando de novo, desacordada. Então, quem pede pazes, pelas pazes numa situação dessa, não tem esse entendimento. Eu já tentei fazer as pazes com uma pessoa que, acidentalmente, eu dei uma joelhada na cabeça da pessoa, a pessoa caiu desmaiada. Eu tentei pedir desculpa e a pessoa não aceita. Não foi culpa sua. Agora, tem outra coisa legal do MMA, fora fazer as pazes aí no final com uma pessoa, né, que tentou te assassinar, é que todo mundo pode participar do jeito que sabe, com as armas que tem. Teve gente, por exemplo, ali no meio da luta, que só ficou empurrando uma pessoa contra a outra, cara. Ela não deu nem um soco, ela só ia, Agora, eu acho que cabe uma crítica, tá? Não nenhuma das críticas que foram feitas na imprensa, depois desse episódio, mas cabe uma crítica aqui no nosso programa. Se o DJ estivesse atento, naquele momento em que o pau começou a quebrar, subia o som ali na hora, já percebia o momento certo e transformava aquele ambiente numa boate carioca dos anos 90, Serginho, na hora, nostalgia pura, olha que delícia. Era só soltar um What is Love, Baby Don't Hurt Me, que a pista ia ferver, Serginho. Com certeza, era só afastar um pouquinho o Vanderlei ali pro lado, né, porque ele tava ali, caiu no meio da pista atrapalhando, e já tava tudo certo. E mais meia hora de música com pancadaria, aí ia ter beijo na boca, Serginho. Com certeza ia ter beijo na boca e a pegação ia comer solta nesse grande evento. E o Popó, Daniel, todo mundo sabe, criado em Salvador, na micareta, onde que mais rola lá é porrada e beijo na boca. Então, não tem como bater de frente do Popó com esses dois quesitos. Outro jogo da Libertadores que a gente acompanhou durante a semana foi São Paulo 0, LDU 1, Serginho. São Paulo eliminado e essa classificação da LDU provou que o técnico Thiago Nunes, que hoje comanda a equipe equatoriana, ele ali, sem o Botafogo para atrapalhar, é um ótimo técnico, sim. Com certeza. E pelo lado do São Paulo Futebol Clube,
essa eliminação não é terra arrasada, o torcedor não precisa ficar desesperado, porque o Lucas Moura já declarou que a hora agora é focar no Brasileirão para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem e aí sim poder decepcionar a torcida novamente. O São Paulo, Serginho, o São Paulo amassou a LDU. A verdade é essa. Conseguiu diversos escanteios, a gente já falou isso aqui. Se fosse uma disputa de escanteio, se fizesse esse pequeno ajuste nas regras do futebol, seria um massacre do São Paulo. Os jogadores saíram de lá, carregados nos braços da torcida. E você conseguir escanteio após escanteio parece pouca coisa, mas o escanteio ele vai minando o mental do adversário. É como você fazer críticas repetidas à aparência de uma pessoa. Experimente isso, você de casa, com uma pessoa próxima. Críticas repetidas ao mesmo aspecto físico da pessoa. Na hora não dá nada, mas aos poucos a autoestima dela vai ruindo. Você vai vendo a autoestima da pessoa ruindo na sua frente e ela acaba se submetendo a uma cirurgia altamente invasiva assim que ela consegue juntar dinheiro. E aí o gol da LDU saiu de um escanteio que era pro São Paulo. Pra você ver como que escanteio é um lance perigoso. Perigoso. Fez certo o São Paulo. O São Paulo tentou de tudo. O Luciano, inclusive, você vê que ele tentou cabecear cada vez mais longe do gol para tentar surpreender o goleiro da LDU. Infelizmente não deu certo, mas a tática era boa. Mas São Paulo foi eliminado. E a única coisa que sobrou para consolar os jogadores e torcedores tricolores foi a faixa gigante no Morumbi escrito Morumbi é para quem acredita. Só faltou esclarecer acredita no quê? Já que eram 60 mil pessoas desesperadas vaiando o time. Então, no São Paulo é que não é. E Estudiantes 1, Flamengo 0, você acompanhou, Serginho, esse jogo? Também foi o outro jogo de brasileiros no meio de semana pela Libertadores. Eu acompanhei. Eu também acompanhei, Serginho. E o meu diagnóstico é o seguinte, que o Flamengo passou, está nas semifinais, mas com extrema dificuldade contra um time que é inferior ao Flamengo. Com certeza, o time de Estudante. O elenco do Flamengo é um elenco, Serginho, europeu, de padrão europeu. O problema é que as competições que o clube disputa são aqui na América do Sul, então ele acaba tendo muita dificuldade. Talvez faltasse esse ajuste aí na montagem desse elenco. Não, muitas dificuldades. A classificação dos pênaltis foi praticamente um milagre do Rossi, entendeu? E a torcida sabe que nem tem mais o Marcos Braz ali para poder morder uma virilha de um torcedor e dar uma acalmada nos ânimos, né? Mudar ali o noticiário. Tá mordendo virilha no Remo agora, são novas virilhas, novos desafios, aí boa sorte ao Marcos Braz. Corinthians 1, Flamengo 2. Vamos falar então do jogo de ontem, Serginho? Vamos falar do jogo de ontem. Um jogo marcado por uma cavadinha, que não deu certo. Porque a cavadinha poderia ter dado certo e também falaríamos da cavadinha. Mas uma cavadinha não deu certo e a gente vai ter que falar. A cavadinha é sempre uma humilhação, né, Serginho? Ou é pro goleiro ou é pro cobrador. Com certeza. No caso foi pro cobrador. E aí eu não sei se foi porque era uma estratégia pensada pelo atleta Yuri Alberto, que é um atleta conhecido pela sua parte mental, um pouco confusa, ele deve ter tido a ideia, e ele não executou tão bem, ou se foi pelo fato do goleiro Rossi ter um filho de 3 anos de idade. Então o goleiro Rossi ele tá muito acostumado a pegar esse tipo de pênalti, Daniel. Toda folga ele treina isso com o filho. Sentado ali, o filho bate aquele pênaltizinho inocente, ele sentado ali pega, então ele realmente... Ele tá muito acostumado. Ele desempenha muito bem esse movimento, ele tem esse movimento internalizado. Já você vê que ele fez a defesa sentado, Serginho. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um goleiro fazer uma defesa sentado. E depois foi dar uma bronca no Yuri Alberto como se fosse filho dele. Não, e digo mais, Serginho. O Rossi poderia até estar deitado se ele quisesse, que ele defenderia essa bola. Até o Vanderlei Silva poderia defender esse pênalti, mesmo depois de nocauteado pelo filho do Popó, ele estatelado no chão, desmaiado. Serginho. Não, especialmente depois de ter sido nocauteado pelo filho do Popó, porque a melhor coisa para defender uma cavadinha é ficar parado, E essa habilidade o Vanderlei Silva demonstrou dominar muito bem. Esse tipo de cobrança, Serginho, a gente até nem pode crucificar o Yuri Alberto por ter tido essa ideia, porque é um tipo de cobrança que pode funcionar muito bem, desde que o goleiro esteja adormecido, Serginho, ou tenha ido ao banheiro, ou esteja no telefone respondendo um e-mail. Com um goleiro acordado, presente, dificulta muito para o cobrador. Com certeza. Agora, e outra coisa, o Yuri Alberto, ele foi minando o próprio psicológico com esse tipo de atitude. Perdeu o pênalti dessa forma. Já tinha perdido o gol. O próprio pênalti é resultado de um gol perdido por ele. Com certeza. Porque as pessoas esquecem de falar isso. Perdeu gols depois desse lance, mas aí o que deu gosto de ver e mostrou que ele tem força mental foi que ele conseguiu se reerguer, não porque marcou um gol no segundo tempo, mas da forma que ele comemorou esse gol. Completamente descompensado, ou seja, chorando, desesperado. E aí eu pensei,
esse jogador sabe o que faz. Com certeza. Agora, me deu gosto de ver foi o técnico Dorival Júnior. Como ele é querido pelos jogadores. De que você me chamou agora? Craque Daniel. Por favor, pronuncie meu nome corretamente, Serginho. O que me deu gosto de ver com o técnico Dorival, o craque Daniel, é que o técnico é muito querido pelos jogadores do Flamengo. Né? Tanto que os jogadores do Flamengo fizeram de tudo para dar a vitória para o Corinthians no primeiro tempo, para agradar o treinador, o antigo treinador. Mas aí o Yuri Alberto ele não colaborou, ficou com ciúme, alguma coisa assim. Não fez parte desse pacto aí. Mas o Yuri Alberto perdendo tantos gols, me lembra muito, sabe quem, Serginho? Quem? O Yuri Alberto. Eu também achei. E no âmbito pessoal, notícia triste aí no mundo do futebol, no Flamengo, especialmente para Léo Pereira. Léo Pereira e a namorada Caroline terminaram. Agora, o Léo Pereira está livre para desmaiar bêbado na cozinha de qualquer outra pessoa, em qualquer outra relação, ou mesmo solteiro, em casa, sozinho, curtindo aí essa liberdade de ser solteiro, sem precisar ser acordado no meio da madrugada, enquanto tira uma soneca gostosa no quentinho da própria urina na cozinha de casa. Parabéns aí ao Léo Pereira. E tem um detalhe interessante. E sorte a ele nesse novo momento aí emocional. Com certeza. Agora tem um detalhe interessante aqui, Daniel, em relação a essa situação do Léo Pereira. É que a Caroline é ex-namorada do zagueiro Militão. E a atual do Militão, a Tainá, é ex-ex do Léo Pereira. Então, se a Tainá terminar o namoro agora, talvez o próximo casal seja Léo Pereira e Militão, Daniel. E se isso for a tempo da Copa, pode deixar a zaga do Brasil muito entrosada. Ou desentrosada, tá? Porque casamento a gente sabe que é um desafio diário, Serginho, não é fácil. Mas a questão que nos assombra, eu acho que nisso tudo que a gente falou hoje aqui, é o seguinte: podemos culpar uma pessoa por todas as nossas tristezas? Sim. Mas agora, podemos culpar o Yuri Alberto pela derrota do Corinthians? Com certeza. Não só podemos, como devemos. Porque é isso que o esporte nos ensina. É para isso que servem os domingos esportivos. Não apenas para brigar por ressentimentos irreconciliáveis com parentes, enquanto um apresentador distribui barras de ouro para populares que pagam a mensalidade em títulos de capitalização na TV. Não é sobre isso. É sobre o gol marcado. É sobre um skatista idoso sendo arremessado de cima de um prédio para vender energético. É sobre um ex-lutador idoso caído, enquanto a alegria do esporte é celebrada por cima de seu corpo desacordado. Mas acima de tudo isso, é sobre o gol perdido. E sabem por quê? Porque é aí que canalizamos toda a nossa tristeza, sem precisar nos matricular numa academia, numa aula de lamba aeróbica. Tristeza normalmente retratada e representada, quando o cameraman busca cuidadosamente uma criança chorando na arquibancada, para nos dar pelo menos o conforto, que é saber que nossos adversários mais frágeis estão sofrendo profundamente. Mas nesse Corinthians e Flamengo, mesmo após uma derrota dramática, o câmera não encontrava uma criança chorando na arquibancada do Corinthians. As luzes iam se apagando, os portões se fechando, a torcida indo embora. E a criança não foi vista. Foi aí que eu entendi. Nesse domingo, a criança chorando estava em campo. A criança chorando era Yuri Alberto. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.